Nós estivemos aqui e nós falamos aqui a respeito de aliança. Foi muito bom o momento que nós passamos juntos aqui, falando um pouquinho sobre aliança, sobre aquilo que Deus tem para nós. Eu quero continuar falando um pouquinho sobre isso, mas eu quero falar hoje sobre identidade. Eu quero falar com você, começar na verdade a falar com você hoje sobre identidade. Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Pessoal da igreja aí, ó. Alô, meu povo, caderninho, vamos lá. Vamos à palavra de Deus. Eu vou tentar sentar, que eu acho chique o pessoal que prega sentado, mas eu não consigo. Hã? Judas! Pega a sua Bíblia aí. Quero compartilhar uma palavra com você. Você que não compartilhou a live ainda, tem um monte de gente que não compartilhou. Que espírito é esse, hein, irmão? Que coração ruim é esse, hein, irmão? Um monte de gente precisando de Jesus aí. Eu sei que esse coração é, irmão. Vamos lá? Quero falar um pouquinho com você hoje sobre identidade. E para você que não faz parte do nosso contexto aqui, para você que está assistindo o culto pela primeira vez, ou é o segundo culto que você está assistindo o nosso aqui, essa palavra que eu vou trazer para você, talvez você vai dar um bug um pouquinho, porque nós vamos falar de uma verdade bem básica da Bíblia, mas que muita gente não ensina, que muita gente não prega. Então, vai surgir algumas dúvidas no seu coração, não tem problema, tá? Essa semana, talvez amanhã, ou que dia que é, produção? É amanhã ou sábado? Não, hoje nós já estamos. Sábado, nós vamos ter uma live de perguntas e respostas, um bate-papo bem legal, e nós vamos continuar falando sobre identidade. Então, vai surgir algumas dúvidas para você durante essa ministração, você anota ela aí, tá bom? Guarda ela, e sábado nós vamos tirar todas as dúvidas, nós vamos trazer um momento bem legal, bem bacana, para a gente aprender da palavra, tá bom? Nesses momentos de crise que nós estamos vivendo, o grande segredo não é a gente focar no que está acontecendo, e sim no que vai acontecer depois. A crise vai passar, mas como que você vai sair dela? Esse é que é o importante. Por isso que nós falamos domingo acerca de identidade. Se eu não tenho, nós falamos acerca de aliança. Se eu não tenho uma aliança com Deus, a crise não faz diferença, porque eu já estou em crise. Se eu não tenho uma aliança com Deus, eu já estou ferrado com crise ou sem crise. Então é por isso que eu preciso de uma aliança com Deus, para que eu possa sobreviver às tempestades. Lembra que nós falamos aqui sobre Jesus? Hoje nós não temos o telão, porque o nosso notebook é benção, mas domingo nós vamos ter o nosso telão de volta, tá bom? Nós falamos sobre Jesus, quando Jesus ele está no meio da tempestade, e no meio dessa tempestade ele está com o seu companheiro. Qual é o companheiro dele? O seu travesseiro. Ele sabia que a tempestade viria, mas ele sabia que maior do que a tempestade era a aliança que ele tinha com Deus. Então, aliança é algo fundamental, e domingo nós vamos continuar falando sobre isso. Hoje eu quero falar com você sobre identidade. Vamos lá, preste atenção por favor. Depois, hoje ou amanhã, essa mensagem vai estar disponível lá no YouTube. Você vai lá, assiste de novo, reassiste, treassiste. Deus tem algo para você, tá bom? Sabe, um princípio básico da palavra, que muita gente não entende e que você precisa entender, é que todo ser humano nascido, ele é descendente de um homem. Qual é esse homem? Qual é a igreja? Come on. Qual é? Adão. Todo ser humano nascido, ele é descendente de Adão. Ah, pastor, eu não creio na Bíblia. Problema seu, você ainda é descendente de Adão. A Bíblia, ela não quer saber se você acredita nela ou não. Aquilo que ela disse é o que é, porque é. E um momento ela vai se revelar a você. Não se preocupe com isso. Mas todos nós somos descendentes de Adão. A Bíblia vai dizer em Gênesis 1, que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, colocou no jardim, e ali depois ele cria a Eva e tal, e nós temos a primeira família da terra. Então Adão, ele é o primeiro representante
de toda a humanidade. Então, tudo que Adão vive, ou tudo que ele viveu, é um reflexo que vai refletir sobre toda a humanidade. Por ser o primeiro homem, ele é representante daqueles que virão depois dele. Então, por exemplo, Adão foi o primeiro homem a ter uma mulher. Então, consequentemente, ele vai passar isso para os seus descendentes. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Aí a Bíblia vai dizer que Adão também foi o primeiro homem a trabalhar. Adão cultivava e trabalhava na terra. Então, se Adão trabalhou, os outros trabalham. O que mais? Nós temos Adão que deu o nome para os bichos. E ele fez um negócio bem feito. Porque você já reparou que o cachorro tem cara de cachorro? Não é? Tem ou não tem? Tem, ué. Você olhou para o gato, ele tem cara de gato. O nome combinou. Leão, tem como você chamar um leão de cachorro? Hã? Não, o leão parece com leão. Então, Adão, ele dá os nomes aos animais, e isso é nos dado como herança. Então, o nome que Adão deu lá no passado, perpetua até hoje. Adão foi o primeiro homem a se vestir. Quando ele cai em pecado, a Bíblia diz que ele faz para si aventais, túnicas para se tampar. Então ele cria o estilo da roupa, e nós, depois de Adão, passamos por isso tudo também. E além disso, a principal herança que nós temos de Adão é a sua queda. Adão, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para ele: olha, tudo isso aqui é seu, você pode comer de tudo, você pode fazer de tudo, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não come. Por quê? Porque Deus está mandando, é simples assim. Nós não vamos entrar nesse mérito agora. E aí a Bíblia diz que Adão, ele recebe essa ordem de Deus, e Deus diz: olha, o dia que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Por quê? Porque esse fruto é o seu limite. Você pode fazer o que você quiser, mas nesse fruto você não toca. Essa é a minha única ordem para você. E a Bíblia diz, você sabe da história, já passou em desenho, em filme, a Eva, ela é tentada pelo diabo por forma de serpente. Irmãs que estão me ouvindo, por que mulher fala com cobra? Você fala com cobra, homem? Por que a cobra não apareceu para Adão? Porque se a cobra aparece para Adão, ele mata. Não vou ficar falando com cobra. Ou ele mata ou ele corre. Eu fico com a segunda opção. Mas Eva não. Eva está lá trocando papo com a cobra e tal. Aí a Bíblia diz que Eva é iludida, né? Eu acho que por isso que as mulheres iludem. Não é verdade? Porque foi iludida, agora vai iludir os outros. Mas isso é para um outro lugar. Enfim, o que eu estava falando. Isso, a iludida. A serpente ilude Eva. Eva vai lá e ilude o marido dela. Eles comem do fruto. E a Bíblia diz que a partir daquele momento os olhos deles são abertos. E eles se veem caídos espiritualmente. Aí eu quero ler um texto com você. Que está em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Aguenta aí, irmão, que hoje você precisa aprender isso aqui para você ter uma vida destravada, tá bom? Eu sei que você não vai aprender isso aí por outro lugar não, então aguenta aí, passa mal aí, mas fica comigo. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Preste atenção nesse texto. Paulo diz assim, pois todos pecaram. Ele está dizendo da humanidade, ele está dizendo da condição humana. Ele diz, todos pecaram. Por que todos pecaram? Lembra que eu disse? Adão, ele é representante de toda a humanidade. Você que está chegando na igreja agora, e aí você ficou meio perdido, que eu falando sobre Adão, estou te explicando agora, tá? Presta atenção. Adão, ele é o representante de toda a humanidade. Tudo que ele faz, reflete nos seus descendentes. Então, se Adão peca e Adão cai, a Bíblia diz que por Adão ter pecado e caído, toda a humanidade caiu e pecou com ele. Quer ver um outro texto? Que falta faz o data show agora, né? Outro texto, Romanos 5:12. Quando Adão pecou, Paulo dizendo, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então preste atenção nisso aqui. Quando Adão peca,
sendo ele representante de toda a humanidade, pai de toda a humanidade, quando ele peca, toda a sua descendência, toda a humanidade peca com ele. Então agora, depois que Adão pecou, todos os que surgirem depois de Adão estão como ele, caídos em pecado. Preste atenção para você entender isso aqui, para você viver uma vida destravada e sair dessa vida religiosa que você vive. Então o que nós entendemos? Qual que é a grande verdade do Evangelho? Ou qual é a grande realidade da humanidade? Depois que Adão pecou, ele tornou toda a humanidade pecadora. Preste atenção. Então qual é a condição da humanidade depois de Adão? São todos pecadores. Pensa aí, quem vem depois de Adão? Fala aí. Caim, pecador. Abel, pecador. Noé, pecador. Abraão, pecador. Quem mais? Moisés, pecador. Elias, pecador. Todos os que vieram depois de Adão, devido à natureza, devido à atitude de Adão, ele peca e traz toda essa consequência para a sua descendência. Então, se todos nós viemos de Adão e Adão pecou, a Bíblia diz, todos pecaram, ok? Entendido aqui, até aqui o raciocínio? Tá indo bem? Se vocês estão entendendo aqui, eles devem estar entendendo lá. Tudo certo? Amém? Então preste atenção, qual é a grande verdade que não disseram para você? Que depois de Adão, todos somos pecadores, quer cometam pecado ou não. Pecador você acha que é o cara que está enchendo a cara agora, não é? Não, a Bíblia diz, todos os descendentes de Adão pecaram, não porque cometeram pecado, mas porque essa é a natureza, eles são pecadores por causa de Adão. Guarda isso aqui para você sair dessa mente travada religiosa sua. A herança de Adão agora é, todos pecaram, quer tenham cometido pecado ou não, eles são pecadores por causa de Adão. Preste atenção nisso. Pastor, mas e agora? O que eu faço? É aqui que está o X da questão. Por quê? Porque não há opção. Todos pecaram. Então, por exemplo, uma criança que nasceu agora, ela é pecadora? Não, pastor, é um anjinho. Anjinho, menino, não é. Pecador. Porque todos pecaram. O cara que está lá na igreja agora, ele é pecador? Pecador. Por quê? Mas ele não comete pecado, mas ele é filho, ele é descendente de Adão. Todos pecaram por causa de Adão. Pastor, mas como que eu vou viver então agora? Como que eu faço agora? Eu recebi essa herança de Adão e não tem como eu me livrar dela. Olha só esse texto aqui, Mateus 19, Mateus capítulo 19, versículo 25 e 26, diz assim, eu vou ler para a gente ir tomando tempo, beleza? Mas você vai anotando aí, depois você vai registrando aí na sua casa. Eu não consigo ficar sentado não, esse treino não é para mim não. Olha só o que Mateus 19, 25 e 26 diz. Não tem o que fazer, humanamente é impossível, disse os discípulos. Ao ouvirem isso, ficaram perplexos e perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, para as pessoas isso é impossível. Isso o quê? A salvação, a transformação do homem. Mas tudo é possível para Deus. Já ouviu esse versículo? Já, mas fora de contexto, né? As pessoas pregam, tudo é impossível, nada é impossível para Deus, tudo é possível a Deus. Ele está falando de salvação e transformação, não é de milagre, tá? Então preste atenção, Jesus está explicando a condição humana, depois você lê lá Mateus 19, Jesus está dizendo o que é o homem, Jesus está expondo o homem, está expondo o padrão de Deus, e os discípulos chegam à conclusão, é impossível a gente alcançar esse padrão.
Eu não consigo parar de pecar. Eu não consigo largar a herança de Adão. Por quê? Porque está impregnada em mim. Aí Jesus diz: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Pode o homem se livrar da descendência de Adão por ele só? Não. Então você que está lutando contra o pecado, um beijo para você, você vai morrer tentando, filho. Porque para o homem é impossível abrir mão de Adão, porque essa é a herança dele eternamente. É impossível. Já viu uma criança, irmão? Pega uma criança de 2 anos de idade, põe ela com outra criança com 2 anos de idade e joga um brinquedo no meio das duas. Uma mata a outra para ficar com o brinquedo. É ou não é? E quem ensinou esses trenzinhos a brigar, irmão? Adão. Adão. Está impregnado em nós. Mas isso vai sair de sua vida, em nome de Jesus. Pastor, como que tira esse trem da minha vida? É possível? É possível. Não pela força do homem. Não porque o homem é bom, mas pelo poder e pela ação de Deus. Preste atenção nisso aqui. Por que as pessoas se desanimam de ir na igreja? Você que está desviado aí, você desanimou por quê? Porque você tentou fazer o certo e não deu conta, não é verdade? É verdade. Por que as pessoas não vão à igreja mais? Porque o pastor está lá descendo o porrete e ele está tentando. Ele quer mudar, mas ele não consegue. Por quê? Porque ninguém ensinou isso aqui para ele. Irmão, o que Paulo vai dizer? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Por quê? Porque está na minha natureza. Então eu preciso romper. Cadê meu retorno? O que foi? Buh. É? Deixa eu pregar, gente. Vamos lá. Vai arrumando aí. Então preste atenção nisso aqui. Como romper então com a herança de Adão? Como que eu faço para matar esse Adão desgramado que acabou com a minha vida? É simples. Você tem que deixar de ser filho dele. Você tem que deixar de ser filho de Adão hoje, irmão. Você que é crente há 30 anos e não deixou de ser filho de Adão, você precisa deixar ele hoje. Você que está aí perambulando, você que está assistindo a live aí na escondida, hoje você tem que deixar esse Adão de sua vida. Como que eu faço isso, pastor? Nascendo de novo. Nascendo de novo. Olha o que Jesus diz em João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem velho nascer de novo? Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Preste atenção nisso aqui. Como que eu faço para deixar, para matar a herança de Adão na minha vida? Primeira coisa que você precisa entender isso aqui. Preste atenção. Praticar a coisa certa sem entendimento é a mesma coisa que você fazer nada. Então você que é crente, você é teólogo, né? Já está falando, já sei, pastor, isso aí eu já sei. Escuta até o final, nego. Escuta até o final. Então se eu faço certo sem entender o certo, eu estou fazendo o certo, mas não estou vivendo o certo. Por quê? Porque só há resultado quando há entendimento. Jesus disse: conhecereis a verdade, não pratiqueis a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o grande segredo do evangelho não é o que eu faço, é o que eu entendo. Você faz muita coisa para Deus, mas você entende pouco, e é por isso que as coisas não mudam para você. Então guarda isso aqui, aprenda isso aqui, vai digerindo isso aqui. É sábado, né, a live, né? Sábado nós vamos tirar suas dúvidas tudinho, e esse Adão vai morrer de sua vida. Mas vamos lá. Então só há uma forma
de eu matar esse Adão na minha vida e romper com essa maldição. Como? Nascendo de novo, adquirindo uma nova identidade. No Brasil, isso não é muito comum, mas já ouviu falar sobre identidade falsa? Já teve identidade falsa? Tem um brasileiro que foi preso esses dias por causa disso, né? Espera aí só um pouquinho, deixa eu pegar minha toalhinha aqui. Pronto, voltei. O que é identidade falsa? Preste atenção nisso aqui. Identidade falsa é eu ter um registro dizendo quem eu sou, sendo que eu não sou o que é registrado. Preste atenção. O que é uma identidade falsa? É um registro que diz que eu sou aquilo que eu não sou, mas está registrado. O que tem muita gente vivendo em Deus? Tem muita gente que é filho de Adão, a identidade dele é de Adão, porém as práticas dele é como se ele fosse de Cristo. Identidade falsa. E identidade falsa não garante direitos verdadeiros. Então, preste atenção nisso aqui. Todo ser humano nascido nessa terra, ele tem uma identidade, a identidade de Adão. Não adianta você parar de fumar, você parar de beber, não adianta você parar de fazer tudo que é de errado, mas continuar com a mesma identidade de Adão. Você vai ter boas práticas, mas é uma identidade falsa, você é filho de Adão. Está me entendendo? Sim ou não? Gente, fala aí, vocês estão entendendo ou não? Comenta aí, pelo amor de Deus. Então preste atenção, eu nasci nessa terra, eu sou filho de Adão. Tudo que eu faço, pode ser bom, pode ser legal, pode ser dar comida para os pobres, pode ser coisa linda de Jesus, mas se eu não mudei a minha identidade para a identidade de Cristo, se a minha identidade ainda é de Adão, as minhas obras são frutos de uma identidade falsa. Você está entendendo? Alguém comentou aí? Duas? Quem foi? Está entendendo, né? Vamos lá. Aí recebendo remédio, filho. Então o que eu faço? Eu preciso nascer de novo. Eu preciso rasgar, eu preciso cancelar essa identidade de Adão da minha vida. E como que isso é possível? Nascendo de novo. Em quem? Em Cristo. Como que eu nasço em Cristo? Vamos para a Bíblia. Romanos 8:31, Paulo vai dizer o seguinte: agora, nesse momento, portanto, já não há nenhuma condenação. O que é essa palavra condenação aqui? Preste atenção. Essa palavra condenação é a condenação que foi deixada por Adão. Lembra que Deus disse? Se você comer dessa árvore, certamente morrerás. Adão morreu? Não morreu. Não morreu. Ele morreu espiritualmente, mas não morreu fisicamente. Por quê? Aí o dia que você vier aqui para a igreja, você vai passar por um estudo, você vai aprender sobre isso. Mas ele não morreu. Então ele não morreu. Se ele não morreu, a sentença está em aberto. Preste atenção. Então existe uma condenação. Se o dia que você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Adão morreu? Não morreu. Então a sentença está aberta porque ele comeu. Então todos os que nascerem depois de Adão estão recebendo essa sentença de condenação. Você vai morrer, 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 vai morrer, desgrama, você vai morrer, você vai para o inferno, desgraçado. Por quê? Porque é a descendência, é a herança deixada por Adão. Então Paulo diz: portanto agora, nenhuma condenação recebida de Adão, transferida de Adão, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então como que eu faço para romper esse ciclo de maldição na minha vida? Como que eu faço para romper com essa herança de Adão na minha vida? Eu preciso estar em Cristo, eu preciso nascer de novo em Cristo, eu preciso ter uma nova identidade em Cristo. Romanos 5,17, 2 Coríntios 5,17, que você conhece muito bem, diz assim: logo, aquele que está em Cristo se tornou nova criação. As coisas velhas, quais são as coisas velhas? A herança de Adão. As coisas velhas aqui não são as práticas, as coisas velhas aqui não é a religião, as coisas velhas aqui não é o jeito de vestir. Tem muita gente que acha que é isso, não é.
As coisas velhas que ele está dizendo é a herança espiritual de Adão. Ok? Então ele diz, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então foi te dado uma nova identidade. O Adão morreu, quem nasceu em você foi Cristo. Amém? Amém? Oh, obrigado. Então preste atenção. Não vai dar tempo de eu pregar não, hein? Semana que vem nós continuamos. Preste atenção nisso aqui. Então, qual é a verdade que nós entendemos aqui? Adão pecou? Pecou. Então, todos que vierem depois de Adão, todos são pecadores. Não porque cometeram pecado, mas porque receberam a herança do seu pai Adão. Amém? Está entendendo? Então, qual é a grande mensagem do Evangelho? Qual é? O Evangelho ele não está aqui para apontar os pecadores. Por quê? Porque começa de mim. Todos pecamos. Não pelo pecado, mas por causa de Adão. Todos pecaram por causa de Adão. Então o Evangelho que se baseia em condenar o pecador não é um Evangelho bíblico. Um Evangelho que se baseia em se favorecer do pecado do outro não é Evangelho. Por quê? Porque todos pecaram. Essa é a herança deixada por Adão. Todos pecaram. Então a mensagem do Evangelho não é apontar o defeito do pecador, mas a mensagem do Evangelho é dar a ele um destino de uma nova identidade em Cristo. Então se você está na igreja, irmão, se você vai num culto e você ouve a palavra e você sai de lá com mais consciência do pecador desgraçado que você é, do quanto você não merece de Deus, você ainda não entendeu o Evangelho, porque você precisa ter uma nova identidade, porque senão você está preso em Adão, e Adão não te leva para o céu. Adão vai te levar à morte, porque essa é a sentença que está sobre a cabeça dele. Então cuidado com o que você ouve. Esse tempo de crise, onde as igrejas estão tudo fechadas, tem um monte, mais um monte. Que dia que foi que nós fizemos essa live? Terça-feira, né? Terça-feira, irmão, o Facebook travou, bugou, de tanto de pastor que tinha fazendo live. Cuidado com o que você assiste. Cuidado. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? Cuidado. Então preste atenção. Você que está aí se condenando aí. E ou você que condena os outros também. Seu dedinho é bom, né? Qual é o grande problema da humanidade? Ah, pastor, o mundo está perdido no pecado. Irmão, o problema não é o pecado. Guarda isso aqui, guarda essa frase. Pecado não é raiz. Pecado é resultado. Quando você comete um pecado, isso é um fruto que está sendo manifestado. Não é o fruto que você tem que tratar, é a raiz que você tem que tratar. Jesus disse que você conhece a árvore pelo fruto. Então se o fruto é podre, a árvore está podre. Então se eu quero que o fruto seja bom, não é condenando o fruto que isso vai mudar, é cuidando da árvore. Como que eu mudo a raiz de uma árvore? Mudando a sua identidade. Se você quer ver a sua família debaixo da bênção do Senhor, se você quer ver seu marido parar de fazer as coisas que ele faz, não é condenando o que ele faz que você vai ajudar, mas é mudando ele de dentro para fora. Sem uma nova identidade em Cristo, não há como ter frutos de Cristo nele. Amém? Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Então preste atenção. Preste atenção nisso aqui, eu já vou terminar. Quem quer que eu termine, diga amém. Eu sei que você falou amém aí. Você vigia. Então vamos lá. Então como que eu faço para eu nascer de novo? Preste atenção. Um processo simples. Primeiro eu preciso entender isso. Eu preciso entender que eu estou perdido. Não pelas minhas práticas, mas pela minha herança. Por que um monte de gente não acredita no Evangelho? Porque o Evangelho, a maioria do Evangelho pregado por aí, só fala das práticas. Não fala da natureza. Um tanto de gente que está na igreja, mas que a natureza dele ainda não foi mudada.
Por quê? Porque para que haja transformação, para que haja libertação, irmão, libertação não é sair demônio, irmão, isso não é libertação, o nome disso é exorcismo. Libertação não é tirar demônio, irmão, libertação é conhecer a verdade. Tem um monte de gente que está se enganando, eu sou liberto, pastor, porque o capeta saiu da minha vida, e aí ficou você, capeta saiu, você ficou. Não é expulsar demônio, libertação. Libertação é conhecimento, tá? E é isso que eu estou te dando hoje. Você está passando um pouquinho de mal, mas não tem problema. Isso é Bíblia que eu estou te dando hoje para você ser liberto de verdade, tá? Amém? Olha o que a palavra de Deus diz. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim: Mas a todos que creram nele, nele quem? Jesus, e o aceitaram ou o receberam, ele quem? Jesus, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, ou seja, não são frutos de uma relação sexual, não é fruto de uma herança normal, mas pelo contrário, nem como resultado de uma paixão ou vontade humana, mas nasceram de Deus. Preste atenção nisso aqui. Olha o que Jesus está dizendo. Filho de Deus não é aquele que nasceu na terra, porque o que nasceu na terra é filho, é descendente de Adão. Sobre ele está a herança de Adão. Adão é o pai de todos nós. Se você for lá procurar a palavra Adão, o significado da palavra Adão é humanidade. Então Adão representa a humanidade, Adão representa todos nós. Então se Adão pecou, todos nós pecamos. Então eu nasci, eu sou filho de Adão. Se eu quero me livrar, se eu quero sair dessa herança de Adão, eu preciso nascer de novo, mas nascer num outro lugar, nascer pelo Espírito em Deus através de Cristo. Amém? Então é o que ele está dizendo aqui. Então os filhos de Deus, ou seja, aqueles que têm uma nova identidade, não são aqueles que nasceram naturalmente, mas decidiram nascer de novo. Amém? Então não se trata de uma moda. Ah, todo mundo está sendo crente, eu vou ser crente agora. Não, você precisa entender, irmão. Eu preciso entender, eu vou ser de Jesus, eu vou para Jesus, porque se eu continuar sendo filho de Adão, as coisas não vão mudar para mim. Simples. Não adianta, aquilo que eu falei domingo, não adianta você vir aqui, pedir oração, eu orar por você, eu te abençoar, Deus vai mover as coisas para você, mas enquanto você for filho de Adão, nada vai fluir. Não adianta, irmão, você pode fazer campanha atrás de campanha, você pode ir igreja atrás de igreja, se você não mudar a sua identidade, as coisas não vão fluir para você, tá bom? Então vamos lá, para a gente terminar, não vai dar tempo de eu falar tudo não. O Evangelho, as boas novas, se baseiam em uma coisa: Cristo transformando os pecadores, que somos todos nós, em filhos de Deus, em uma nova natureza. Aonde? De dentro para fora. Preste atenção. O Evangelho não é o que você faz. Se você vai na igreja, se você está no culto, e você é o centro, só fala de você, porque se você não faz isso, porque você não ora, porque você é isso, porque você é aquilo, parece legal, parece bonito, é religiosamente organizado, é religiosamente cuidadoso, mas não é evangelho. O evangelho não consiste em você, se consiste em Cristo. Deixa eu parar para ele tirar foto. Então preste atenção. A mensagem central do Evangelho. João 3,16. Porque Deus, qual é o centro? Deus amou o mundo, nós, de tal maneira que deu. Quem deu? Deus. A ação não é sua. A ação é de Deus.
O foco não é o que você faz, o foco é o que Ele fez. Então não tem como você viver uma nova vida em Deus se você não entender isso. Ah, porque eu não oro, eu não faço isso. Beleza, você tem que tomar vergonha na cara e fazer. Mas esse não é o centro do Evangelho. Você não é o centro do Evangelho. Cristo é o centro do Evangelho. Então o Evangelho ele se baseia em Cristo transformando os pecadores e fazendo desses pecadores uma nova criatura por causa dele. Amém? Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. É muita informação para você. Semana que vem a gente continua. Sábado na nossa live a gente continua falar sobre isso. Mas você precisa entender isso. O que faz o homem pecador não é a prática, é a raiz. Se você não entender isso, você vai brigar com as pessoas, você vai julgar as pessoas, sendo que você não conhece a pessoa. Talvez ela está tentando mudar, ela não consegue. Por quê? Por causa de Adão. Amém? Então, por favor, entende isso. Tinha muita coisa para a gente falar, mas já são 9 horas. Então, vamos parar por aqui. Mas só para a gente resumir. Sobe aqui para a gente fazer um louvor. Só para a gente resumir aqui, de tudo que eu fui falando aqui. Primeira coisa que você precisa entender. Todos nós, todo ser humano, todo pedacinho de carne que sai, lá da onde você sabe que sai, nasceu pecador. Todo. Ah, mas eu sou filho de pastor. Deve ser mais pecador ainda. Não importa. Nasceu, respirou esse ar, é pecador. Então o que essa pessoa precisa? Ela não precisa aprender um novo estilo de vida? Viu? Você que quer ganhar as pessoas para Jesus, falando da roupa dela, falando do cabelo dela, falando do jeito dela falar. Não é assim que você muda as pessoas. Isso não é transformação. O primeiro milagre de Jesus, Jesus transforma a água em vinho. Ele está direcionando qual é a função dele. Transformar algo de uma coisa para outra radicalmente. Água é uma coisa, irmão. Vinho é outra. Pecador, descendente de Adão é uma coisa. Aquilo que Cristo vai fazer é outra coisa totalmente diferente. Os dois são totalmente... entendeu? Então, por favor, não é mudando as pessoas que você vai trazê-las para Jesus. É Jesus que vai transformá-las. Mas você precisa entender isso aqui. Semana que vem, a gente continua falando sobre identidade. E aí eu tenho certeza que Deus vai gerar algo muito grande em você. Você vai ser liberto de muita coisa que colocaram na sua cabeça. E eu tenho certeza, irmão, que as coisas vão fluir para você. Tá bom? Semana que vem a gente continua. Nós vamos falar sobre paternidade semana que vem. E, chama as pessoas. Semana que vem, quinta-feira, tá? Não é domingo não. Quinta-feira, não sei. Talvez domingo, eu sei lá. Vamos ver o que Deus vai fazer aí. Mas participe. Você que não se inscreveu na nossa página aí, não curtiu a nossa página, curte a nossa página aí. Fique atento às nossas lives. Deus vai trazer libertação para você, irmão. Sem eu pôr a mão no você, sem ser babar no chão. Não precisa disso. Não precisa disso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Você que está me assistindo aí, você que ainda é filho de Adão, você nunca entregou sua vida para Jesus, por que você não faz isso agora? Hã? Conhece alguém que precisa de Jesus? Marca ele agora aí. Marca ele agora aí. Domingo foram 4 almas para Jesus na nossa live. Tem algum Adão perdido perto de você aí? Chama ele. Não é sobre o que ele faz, irmão. Não, você bebe, você fuma. É você. Beleza, não estou falando da sua prática. Lembra que eu disse, o problema não é o fruto, é a raiz. Pastor, mas eu bebo, eu fumo. Beleza, esse é o fruto. Estou focando na raiz. Tá? Se você precisa voltar para Jesus hoje, faz isso agora. Agora que você aprendeu a verdade, agora que você já entendeu qual que é a base do evangelho de verdade, agora você tem um fôlego, e você tem alguém para te ajudar. Tá bom? Nós vamos louvar ao Senhor. E se você tem um bocado de gente aí, se você precisa voltar para Jesus hoje, se você precisa entregar sua vida para Jesus, nós vamos orar. Você só comenta aí embaixo:
eu quero Jesus, eu quero voltar para Jesus. Escreve o que você quiser, só me dá um sinal, tá bom? Escreve aí, nós vamos adorar ao Senhor. E na volta, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Mata esse Adão, irmão. Mata esse Adão, em nome de Jesus.